Salve galera, tudo bem? Não tá tudo bem. O Grêmio mais uma vez não ganhou uma partida, empatou contra o Novo Hamburgo pelo Gauchão, numa partida péssima, ruim. Nós vamos falar um pouco sobre a partida, vamos falar um pouco sobre o horroroso Thiago Santos, vamos falar um pouco sobre alguns problemas do sistema defensivo. Vem com a gente aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o Grêmio. Então, galerinha, estamos aqui para falar mais uma vez sobre o Grêmio. O Grêmio que empatou a partida contra o Novo Hamburgo pelo Gauchão, a rodada agora desse sábado. Uma partida péssima, horrorosa do time do Grêmio, de alguns jogadores em especial. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir para vocês aquela clássica curtida aqui no nosso vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os conteúdos que a gente vai postando ao longo de todo o ano. Vai ter bastante coisa aí para a gente poder assistir e conversar sobre o Grêmio. Tá? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a escalação do time do Grêmio. Uma escalação que a gente já vinha recebendo informações de bastidores de que o Roger iria escalar o Thiago Santos. E o Thiago Santos a gente já sabe, o histórico que ele tem na equipe do Grêmio, já se dizia aí ao longo da semana que que os números do Thiago Santos não eram bons, né? O Grêmio tem uma dificuldade tremenda defensiva, todo jogo que o Thiago Santos participa, a média de gols dos jogos do Grêmio com o Thiago Santos é de mais de um gol por jogo, então todo jogo que o Thiago Santos começa, o Grêmio toma um gol, então a gente já imaginava, assim, se o Thiago Santos começar, o Grêmio vai tomar um gol. Dito e feito, o Thiago Santos começou, para variar estava fora de lugar no lance do gol, né? Em vários momentos da partida, tu vai olhar os vídeos da partida, a gente percebe que o Thiago Santos, que deveria ser o cara a proteger a zaga, invariavelmente está fora da sua zona onde ele deveria estar para ocupar o espaço e impedir o ataque do meio-campo adversário. A partir daí a gente tem que o Thiago Santos é um jogador que não consegue cumprir o papel de volante de proteção, embora ele tenha sido contratado para isso lá atrás, ainda com o Renato, que foi pedido, não sei se pelo Renato, enfim, não sei quem pediu, não interessa quem pediu, importa que veio, o Grêmio gastou uma fortuna e o cara tá aí, não cumprindo a função que ele deveria estar cumprindo. Todo mundo já sabe que o Thiago Santos não está conseguindo cumprir o papel, não está conseguindo jogar e voltou a ser novamente titular. Foi titular com o Mancini, foi titular com o Filipão e agora o Roger. Todo mundo tem que testar, né? Uma coisa que eu acho impressionante é que o Grêmio é um clube sem memória, né? O Thiago Santos passou na mão do Filipão, o Thiago Santos passou na mão do Thiago Nunes, o Thiago Santos passou na mão do Mancini e o Thiago Santos agora na mão do Roger. E todos os 4 treinadores que trabalharam com o Thiago Santos, todos eles testaram o Thiago Santos ou para tentar ver como ele iria se comportar no time titular. E o resultado de todos os 4 foram os mesmos. E eu acho incrível que o Grêmio, como instituição, não tenha diagnosticado de fato que o Thiago Santos ele não consegue dar uma resposta à altura da necessidade do clube, e todo treinador que vem tem que testar o Thiago Santos ali. Testar o quê? Tá mais do que testado. É por isso que a torcida, nós aqui, que ficamos aqui conversando e tratando sobre o Grêmio, toda vez que a gente vê o Thiago Santos titular, a gente fica de cabelo em pé, porque a gente não consegue entender como é que um cara que não dá resposta, jogo após jogo, treinador após treinador, por que os treinadores que chegam, os novos treinadores, querem malditamente testar de novo o Thiago Santos. Bom, dito isso, a gente vai tratar sobre outros problemas do time. O Grêmio também passou problemas no setor defensivo pelos lados do campo, né? De novo, marcação à distância. O Nicolas, no lance do gol, estava marcando a distância, não conseguiu marcar o cruzamento, a bola cruzada, e aí o centroavante do Novo Hamburgo conseguiu fazer um domínio e virar sem que o zagueiro do Grêmio, o Bruno Alves, conseguisse impedir o giro e o chute. A finalização foi indefensável. E por último, eu não posso deixar de destacar mais uma vez o problema do goleiro, né? Embora no lance do gol o Breno não tenha falhado propriamente, em vários momentos da partida ele se mostrou bastante inseguro. E a insegurança dele transmite, é muito clara, assim, para quem assiste os jogos pela televisão, transmite isso pra gente, pra torcida. A gente percebe que ele tá intranquilo. Eu já não tenho mais a segurança e a certeza de que a sequência de jogos vá tirar essa insegurança dele. E eu acho que muito desse zum aí de que o Grêmio tá correndo atrás de algum goleiro tem a ver com isso. Nenhum dos 2 goleiros que a gente tem, nenhum dos 2 guris, nem o Breno, nem o Chapecó, né, o Gabriel Grando, tem mostrado segurança suficiente, tem nos passado segurança suficiente pra gente olhar para eles e dizer, esse é nosso goleiro. Por isso até essa troca, esse revezamento constante aí tem ocasionado talvez isso tenha até contribuído pela insegurança deles, mas tem ocasionado essa mudança frequente de goleiros que não está ajudando em nada, nem a eles nem ao Grêmio.
Falamos do sistema defensivo, a gente não pode também deixar de falar do setor de meio campo de ataque, né? A gente já falou do Thiago Santos ele voltou ao time, botando no banco o Bitelo, né? O Bitelo que tinha entrado muito bem naquela partida com o Vijaçante jogando como primeiro volante, o Bitelo fazendo um volante e meia, né, aproximando de uma segunda linha, a segunda linha de meio campo, uma linha de 4 meio-campistas. O Bitelo foi para o banco e ninguém entendeu o porquê. Talvez o Roger tenha alguma explicação, talvez ele tenha pensado o jogo de uma forma um pouco diferente, de maneira a liberar um pouco mais os laterais e segurar 2 volantes para isso, só que os nossos laterais são péssimos, né? Especialmente o Orejuela, né? O Orejuela não conseguiu ainda mostrar, justificar a contratação dele. O Nicolas ele é bom no ataque, mas ele na defesa ele deixa muito a desejar. Mas enfim, os nossos laterais não deram resposta à altura do que aquilo que o Grêmio necessitava nessa passagem pelos lados. E aí o Grêmio sofreu, né? Acabou abrindo mão de um volante que sabe jogar para colocar 2 volantes um pouco mais contidos, botar o Vijaçante, que não conseguia fazer esse vai e vem na minha cancha, junto com o Thiago Santos, que não fazia coisa nenhuma. E aí o Grêmio faltou no setor de criação, faltou a mobilidade, faltou velocidade, faltou muita coisa. E aí a gente pôde ver isso depois, no segundo tempo, quando o próprio Bitelo voltou ao time, o Roger botou o Bitelo no time, botou o Gabriel Dias, que inclusive fez um gol meio sem querer, de orelha, assim. O Jeromel saiu comemorando, todo mundo achou que fosse gol do Jeromel, mas não, depois a gente viu no lance, na bola parada, no lance em câmera lenta, a gente pode perceber que o Gabriel dá uma orelhada na bola e a bola entra de mansinho ali, por sorte, né, que evitou um resultado pior pro Grêmio. Mas enfim, a gente pôde perceber com o retorno tanto do Bitelo quanto do Gabriel que o Grêmio ganhou um pouco mais de mobilidade, não o suficiente para poder fazer uma reversão de expectativa. Também entrou o Benítez, que mais uma vez não conseguiu imprimir um ritmo bom, não conseguiu repetir aquelas primeiras atuações dele antes da lesão, né, que impediu ele de jogar durante algumas semanas. Ele começou tendo algumas atuações boas, aí nesse retorno ele ainda não conseguiu causar a mesma impressão. Ele deixa o time lento, o passo dele ali de tentar fazer os demais jogadores jogar é devagar, e aí isso acaba atrasando o time. Quando o time precisa de mais velocidade de passe, troca de passe, o Grêmio acaba se comprometendo nesse sentido. Eu acho que ele pode evoluir, como todo mundo pode evoluir, mas o fato é que o Grêmio não tem jogado bem e o Benítez está dentro desse pacote, também não está jogando bem. Por fim, a gente vai falar dos extremas, né? O Rildo até tem conseguido cumprir o seu papel. Ele não é o Ferreira, né? Mas ele tem cumprido um papel bem razoável, ele tem conseguido finalizar bolas. Por pouco não fez mais gols, né, hoje, com uma boa finalização, uma boa presença na frente, mas ele não é o Ferreira, ele não é um cara que vai conseguir todo jogo criar oportunidades através de um drible, ele consegue criar oportunidades através da presença e da proximidade do gol. Então quando ele pega a bola ele consegue finalizar e aí ele consegue criar algum perigo, mas não é um cara que cria jogada para outros jogadores, né, para outros colegas de time complementarem. E por isso, muito por isso, o Diego Souza acaba passando fome, né, porque o cara do outro lado, o Janderson, não consegue tomar nenhuma decisão certa. Todas as decisões dele foram erradas ao longo da partida e de outras partidas. Já se começa a se pensar, de repente, na possibilidade de uma substituição do Janderson, que não está fazendo por merecer a titularidade. E, finalmente, o Diego Souza, que infelizmente sentiu o posterior da coxa, o anterior da coxa, né, botou a mão na parte de trás, e provavelmente vai ficar fora do Grenal, que é um prejuízo tremendo para o time do Grêmio, que vai ter que jogar provavelmente com Elias no Grenal. Isso se o Grêmio não tiver a brilhante ideia de suspender a suspensão do Churin para trazer ele de volta para jogar o Grenal. Deus me livre, pelo amor de Deus! Pensando já na próxima rodada, que já é o Grenal na quarta-feira, a gente pode imaginar talvez uma repetição do time de hoje com a troca simples do Thiago Santos, saindo o Thiago Santos e voltando o Bitelo, provavelmente, voltando o Bitelo. Tem que ver quem é que vai fazer a meia cancha ali, né? O Benítez ou o Campaz que começou o jogo hoje não foi muito bem, o Benítez também entrou, não foi muito bem. Um dos dois provavelmente vai ser escolhido para jogar o Grenal, e o grande problema vai ser no centroavante, né? A centroavância vai ser o grande problema, vai ser a grande dúvida, porque o Diego Souza provavelmente vai ficar de fora, né? Se constatado uma lesão, vai ficar de fora do Grenal. Deve vir o Elias, ou quem sabe talvez até uma surpresa, que a gente não sabe o que é. O Ferreira deve voltar ao time, e aí
com a volta do Ferreira, não sei se daqui um pouco não pode acabar um dos jogadores que tem jogado nessa linha de frente, aí o próprio Rildo daqui um pouco fazer uma função de falso 9. Isso sou eu falando, do alto do meu achismo, sem fundamento nenhum. Pode ser que o Roger venha pensar alguma alternativa para isso. Mas, em princípio, é Elias de centroavante. Qualquer coisa diferente disso vai ser talvez uma invencionice, que pode ou não dar certo, mas a gente não pode descartar, porque a gente está aqui para tentar levantar todas essas possibilidades. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Um resultado ruim, um empate, um jogo ruim. O Grêmio continua deixando a desejar, mas tem o Grenal por aí. O Grenal pode arrumar a casa ou desandar a maionese de vez. Vamos torcer para que a gente consiga arrumar a nossa casa e ganhe moral para a sequência do ano. Tá bom, gurizada? Um grande abraço para vocês e fui!